Olá pessoal, nossa revisão aí, né? Tá? Explique com suas palavras o que é número atômico. Pessoal, vamos lá. Número atômico é a identidade do átomo. É a identidade do átomo. Tudo bem? E ele é positivo. Tá bom? Então, é dele que depende a a identidade dele, tá bom? Ok? E o número atômico, ele fica no núcleo do átomo. Então, tem ali o núcleo, né? Tem prótons, tem nêutrons, e em volta do átomo tem o que nós chamamos de eletrosfera, né? Aqui em volta assim, ó. Os elétrons ficam girando em volta aqui na eletrosfera, tá? Prótons, nêutrons no núcleo, e o elétron na eletrosfera, tá bom? Continuando aí, né? Como os elementos químicos estão organizados na tabela periódica? Eles estão organizados na tabela periódica em ordem crescente, ó. Ordem crescente de número atômico, tá? Número atômico é o quê? Que é o próton, por exemplo. Hidrogênio tem um próton, hélio tem 2 prótons, nitrogênio 7 prótons, oxigênio 8 prótons, assim por diante. Então, é ordem crescente de números atômicos, que é a identidade do átomo. Tudo bem? E como que ocorre a formação de uma molécula, né? Vamos lá. A formação de uma molécula as moléculas são formadas quando os átomos se unem, tá? Então, os átomos se ligam, né? Se unem. Tá? Os átomos se ligam, eles se unem e formam, então, as moléculas. Por exemplo, ó, o átomo hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio com o átomo de oxigênio, eles se unem e formam uma molécula. Tá bom? Tá? Diferencia o conceito de massa e peso. Vamos lá, então. Massa e peso aí, né? Vamos lá. A massa é sempre medida em quilograma. O peso é sempre medido em newton. Qual a diferença, né? Vamos lá. A massa é algo que permanece constante. Por exemplo, se a gente for na Lua, eu peso 80 kg, né? Na Lua continua pesando 80 kg. Tudo bem? Só que o meu peso na Lua, ele diminui. Por que o peso na Lua diminui? Por que o nosso peso diminui na Lua? Porque a gravidade da Lua é menor. Então, a força com que o astro, né, a Lua, nos puxa para o centro dele, ou seja, para baixo, é menor. Então, massa é uma coisa constante, dada em quilograma. Peso é em newton. E o peso ele tem variação. Dependendo, se eu estiver num país como Netuno, por exemplo, ou num planeta como Netuno, tem a massa muito maior, então a gravidade é maior, então nosso peso aumenta. Então, o peso ele é uma coisa que é variável. Tá bom? Okay? Então, o peso é sempre... Ó, a massa é sempre constante. Não importa se sou na Lua ou outro lugar. Na Lua também pesa 80 kg. Só que o peso muda. Tudo bem? Explique o que é
densidade. Pessoal, densidade é uma relação entre a massa e o volume. Por exemplo, se a massa de um objeto for 1000 gramas e o volume for 1000 ml, qual é a densidade? 1000 dividido por 1000, 1. 1 grama por ml. Quer dizer que cada ml dessa substância tem massa de 1 grama. Tá bom? Então, é a relação aí da divisão, né, da massa pelo volume. Tá bom? Bem tranquilo, né? Bem de boa, né? 6. Descreva ou caracteriza uma mistura homogênea. Pessoal, uma mistura homogênea é uma mistura onde a mistura, né, só tem uma fase. Então, por exemplo, fazer um suco de uva. Então, tá lá, tem açúcar, tem corante, tem um monte de coisa, mas você vê só a corzinha roxa. Mas se você, por exemplo, for misturar, né? Eu vou misturar óleo e água. Você vai misturar óleo e água, o que acontece? A água fica embaixo e o óleo fica onde? Fica em cima, porque não se mistura. Então aqui tem duas fases. Então isso aqui é mistura heterogênea. Já a homogênea só tem uma cor, uma fase é uma cor. Tá? Então quando é homogênea só tem uma cor. Não vai confundir, tá? Homogênea é só uma cor, tá bom? No preparo do chá, a água atravessa o sachê enquanto as folhas ficam retidas. Explique qual processo de separação está ocorrendo aqui. Pessoal, o sachê funciona como um filtro, não é? Então é filtração. Por quê? A água passa, tira o extrato, o princípio ativo ali, mas o sachê continua com a substância, com as folhinhas lá dentro trituradas, né? Então, uma filtração, tá? Em uma estação de tratamento, quando a água fica parada e as partículas sólidas se depositam no fundo, que processo acontece aqui? Vamos lá, se você tem uma estação de tratamento aí, né? E a água fica parada, o que acontece? E aquela é a estação de tratamento, né? A água está aqui. Aí tem um monte de partícula. Com o tempo, o que acontece? Essas partículas, elas vão se depositando aqui no fundo, porque elas são mais pesadas que a água. Esse processo chama decantação. Se você pegar água e misturar com areia, você vai ver que vai ficar tudo misturado. Mas depois de um tempo, a areia vai ficar embaixo, porque a areia é pesada, então é decantação. Cite qual metal que apresenta no estado líquido, em temperatura ambiente, e que também oferece risco à saúde. Então, o metal que se apresenta no estado líquido, temperatura ambiente, gente, é o mercúrio, o Hg, tá? E ele é tóxico para nós. E falar para vocês, ele é muito encontrado, sabe onde? Peixe. Principalmente aqui na nossa região, por causa de garimpo, está muito contaminado. Rio Teres Pires tem pesquisas mostrando que tem muita contaminação de mercúrio nos peixes. E é cancerígeno e teratogênico, tem um monte, ou seja, dá problema nos fetos, criança, né? Perigoso, tá? O sangue. Vamos lá, o sangue, né? É uma mistura homogênea ou heterogênea? Pessoal, o sangue é uma mistura heterogênea. Por quê? Porque o sangue tem plasma, o sangue tem glóbulos vermelhos, o sangue tem glóbulos brancos e mais outras coisas. Então, por isso que o sangue é considerado uma mistura heterogênea. Tá bom? Explica o método é utilizado para separar os componentes do petróleo, considerando seus diferentes pontos de ebulição. Pessoal, é a destilação, tá? É a destilação o quê? Fracionada, tá? É a destilação fracionada. Por quê? Porque o petróleo é uma mistura que tem muitas substâncias, tá bom? Tem muitas substâncias dentro do petróleo, vários tipos de óleos. Então é fracionada para separar os diferentes tipos de substâncias. E em alimentos industrializados, alguns aditivos alteram o sabor, aroma e cor, enquanto outros ajudam na conservação. Explique essa diferença. Vamos lá então. Então,
Para que serve o... Aqui. O que ajuda na conservação são os conservantes. Conservantes, né? Outros, eles vão atuar tá. Alguns vão atuar apenas na conservação dos alimentos, que são o quê? Os conservantes. Já tem outros, pessoal, que eles vão trabalhar, por exemplo, né, na questão da cor, do aroma. Por exemplo, esses aqui nós podemos classificar como aromatizantes, aromatizantes, flavorizantes, né? Flavorizantes. Então, esses aromatizantes, flavorizantes, dá uma letra minha aqui, né? Flavorizantes, eles atuam, pessoal, para modificar aí o cheiro, a cor, tá? Pode ser natural, pode ser artificial também, tá? Então, aroma, né? O cheiro que você sente. Então, eles são estéticos, né? E alguns, por exemplo, corantes, para dar cor, por exemplo, tem um que é de cochonilha. A cochonilha, vocês podem pesquisar na internet, é um verme não, é um bichinho, tipo um besourinho, né? Assim, e ele se esmaga, ele tira o sangue dele para ser corante. Está relacionado à hiperatividade, aos problemas neurológicos aí. Tá bom? É perigoso, né? Tá? Lembra também dos antioxidantes, né? Tem oxidante também é usado para conservar o alimento, contração do oxigênio, tá bom? Beleza? E assim por diante, tá? Estudem o livro de vocês e tudo vai dar certo, tá? Então, nossa revisão, ela foi extremamente dócil. Ele tá com botinha, luvinha, tá de touca e chave. Então, revisão dócil. Dócil revisão. Beleza, pessoal? É isso aí.